turma, tudo bem com vocês? Um bom ano aí para todo mundo. Quem eu não falei ainda, quem eu não conheço, sejam bem-vindos. A gente tem feito desde a semana passada, toda quinta-feira às 9 horas, provavelmente indefinidamente, eu vou fazer uma masterclass para falar de temas relacionados à captação de recursos. Toda semana é um tema diferente, então pode ser um pouco mais de uma visão de mercado, pode ser um pouco mais teórico, conceitual, pode ser um pouco mais tático e operacional. Toda quinta-feira, às 9 horas da manhã, ao vivo, beleza? Todo mundo pode entrar, interagir. Eu só peço a dinâmica aqui para a gente fluir melhor. Tudo bem, gente? Beleza? Sabrina, Cláudio, todo mundo que está chegando aí. Eu gosto de fazer explanação. Vocês podem jogar as perguntas ali no chat para ficar registrado. E aí, no final, usa o recurso ali de levantar a mão. E aí, por ordem, se quiser abrir, falar, fazer alguma pergunta, algum comentário, a gente faz. Beleza, gente? Que mais? Peço a gentileza também, se possível, sempre para quem está falando aqui online, se aí do outro lado a turma abrir a câmera, só para a gente não ficar com a impressão que a gente não está falando com ninguém, mas isso sempre ajuda a olhar ali os rostos, ver, ter um feedback. Certo, gente? Vamos começar. A ideia é que hoje eu queria trazer para vocês algumas conclusões. Fiquei nas últimas semanas, desde o finalzinho do ano, agora nas primeiras semanas de janeiro, pesquisei bastante coisa sobre o cenário de captação de recursos, né? Especialmente Venture Capital, especialmente no Brasil. Mas aqui a gente vai falar também não só de Venture Capital, mas de captação de recursos por equity, principalmente. O jogo sempre muda, e o que a gente percebe é que o jogo está mudando bastante e muito rápido. Então, acho que é importante todo mundo ficar atento, porque levantar capital em 2026 é bem diferente do que levantar capital 10 anos atrás, 5 anos atrás, ou até o ano passado. Eu tentei resumir aqui em 9 tendências, mas são 9 pontos que eu acho que todos nós empreendedores a gente tem que ficar atento e saber, tá? A base disso, eu usei outros relatórios e outras fontes de pesquisa, mas a base da maioria das coisas é o relatório da Carta nos Estados Unidos. Para quem não conhece, a Carta é uma empresa que faz. Eles nasceram para fazer gestão de cap table, mas hoje a solução, eles atendem startups, empreendedores, empresas no mundo inteiro, milhares e milhares de empresas, atendem investidores também, e talvez a Carta hoje, com as suas publicações e relatórios, seja a fonte mais confiável e real time sobre dados para a gente embasar as nossas decisões. Então, eu recomendo fortemente que vocês, tudo isso tem no material que eu vou mostrar e vou compartilhar com vocês, e sigam no LinkedIn um cara que o nome dele é Peter Walker. Ele é um desses caras que publicam os dados da carta. Assim, ele faz publicações quase todo dia com, com interpretações, com conclusões que são muito importantes. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, como que a gente pode usar esses dados e como que vocês devem usar esses dados até na negociação com investidores. Beleza? Vamos nessa. Só para mostrar rapidinho aqui, então, além da carta, eu também usei, tem esse relatório aqui, que é do Atlântico, um relatório do ano passado. Eles publicam um estudo sobre América Latina, geralmente sai ali pelo mês de abril ou maio. A título de curiosidade, que é um dos pontos que eu vou falar aqui, tem um material sobre LinkedIn, muito bacana, que eu vou compartilhar com vocês. E
Usei também esse relatório aqui da Slim Hub, ele fala de inovação aberta no Brasil, dados de Venture Capital, M&A, com uma participação de CVC, e o relatório da carta que eu estou mencionando, que acabou de sair, é esse aqui, ó, State of Startups 2025. Todas as fontes eu vou compartilhar com vocês, materiais bem longos, bem interessantes de acompanhar. Bom, para começar, acho que não é novidade para ninguém, todo mundo tem sentido, mas eu acho que a primeira grande tendência e característica desse ano, o dinheiro está indo absurdamente para a inteligência artificial. Tá? Esse aqui, desde 2018, é o percentual de todo o capital de risco nos Estados Unidos, startups americanas, né, que tem ido para a inteligência artificial. Então, a gente está falando aí dos últimos 7 anos, talvez, e hoje quase a metade do dinheiro, provavelmente esse ano, né, esse gráfico vai continuar a crescer muito. Então, você vê assim que a gente está falando aqui de 3 anos, 2023, 24, 25, um terço mais ou menos já está quase na metade. Acho que isso é claro para todo mundo, a sensação que todo mundo tem é essa. Meu palpite é que, na prática, seja muito mais do que isso, inclusive. Tá? Quando a gente fala hoje e negocia com investidores, ou os investidores, os seus times de investimento estão olhando para as startups hoje, provavelmente em transações que vão acontecer daqui a 6 meses, 9 meses, um ano e meio. Então, assim, o radar dos investidores, dos investidores profissionais, rodadas institucionais e, por consequência, também early stage investidor anjo pessoa física, ele está indo muito para a AI. Esse é um gráfico que mostra por setor, né, ou por vertical. Obviamente, alguns setores são mais suscetíveis, por isso a questão, né, por isso que eu falei aqui, isso aqui é total, todos os setores. E a gente está falando em 2025 de 44%. Se continuar nesse mesmo ritmo aqui, provavelmente acelere, 2026 vai ser 50%, 55%. Isso todos os setores. Mas olha isso aqui em SaaS, por exemplo, 61%, 2/3, talvez. Né? 2024 foi 64%. Então, tem alguns setores, algumas verticais, e essa inundação de dinheiro para a AI, ela é muito maior. Olha esse gráfico aqui, que interessante. Na verdade, são dois gráficos. Tá? Como que a gente lê isso aqui? Eles separam por setores. No eixo X, tá? É o montante captado, e essa linha aqui é a mediana de montante captado pelas empresas. No Y, o valuation pre-money, que essas empresas conseguiram, e essa linha aqui é a mediana de valuation, e aí eles colocam, né, os diferentes setores ou segmentos. E o tamanho da bolha, da bolinha, é o número de rodadas que aconteceram, no caso aqui o período de janeiro a outubro de 2025, não é o ano inteiro, mas é janeiro a outubro. Tá? E aí eles separam. E aí você vê, né, algumas coisas assim, porra, tem tipos de negócio em que os valuations chamam atenção aqui, por exemplo, social media, ainda que sejam poucos deals, o valuation muito alto, né? E a mediana, o montante captado ainda um pouco acima da mediana. E aí você vê coisas, né? Hardware, gaming, dados, analytics, fintech, health tech aqui no meio, nas medianas e tudo mais. Bom, pois bem, dá para olhar esse gráfico aqui e tirar umas conclusões. A gente vai falar de valuation um pouco mais para frente, mas eles colocam aqui, olha que interessante, se AI software fosse considerado um setor ou uma vertical específica. Olha onde essa bola estaria, o tamanho da bola, o tamanho de rodadas, olha onde se posiciona em relação a montante captado e a valuation.
Então, acho que a conclusão aqui, gente, dá para tirar algumas conclusões. Vai, eu acho que a primeira é assim: historicamente, venture capital especificamente segue hypes, né? Então, lá nos anos 99, 2000, seguia um pouco de começo da internet, depois, durante um tempo, seguiu e-commerce, depois, durante um tempo, seguiu aplicações mobile, depois social media, depois fintech, e hoje a bola da vez é AI. Se a gente comparar, inclusive, esses movimentos do capital de risco em relação a essas transformações ou disrupções tecnológicas, a relevância do que está acontecendo com AI hoje é muito maior do que aconteceu nas outras vezes, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Se o seu objetivo é entrar na linha de VC, se o seu negócio tem coerência com a linha de venture capital, porque levantar capital por equity ou por risco não precisa ser necessariamente fundos de venture capital. Tá? Mas se o teu objetivo é esse, e você não tem nada de AI no teu produto, na tua gestão, no teu roadmap ou alguma coisa, provavelmente fique mais difícil de você levantar capital. E aí, eu acho que ninguém precisa ficar, acho que tem muita gente, né, preocupada ou ansiosa, porra, meu negócio não é AI, tem que transformar tal. Não é nada disso. A gente tem que também fazer assim, eu vou falar mais para frente, que o local que você capta recurso muda muito. Muda muito mesmo. Tem uns gráficos bem interessantes na carta. Tem uma diferença gigantesca entre levantar capital no Vale do Silício e em outras regiões dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos. Mas, assim, é bizarro a diferença de montante captado, de valuation, de velocidade nas coisas dentro dos Estados Unidos. A gente está no Brasil. Eu sei aqui que tem gente que está levantando capital no Brasil, tem gente que tem operação, né, fora, né, Cláudio, e pretende levantar fora. Então, assim, a gente tem que levar esse ponto em consideração. E aí, entender também que, legal, o dinheiro está indo para AI. Cara, AI, se você quer fazer um negócio AI infra, como é o momento de AI que a gente está vendo, esses mega investimentos e tal, no Brasil é muito difícil. A nossa vocação e o nosso mercado talvez seja para AI aplicada, agentes, coisas muito verticais, né? Não infra. Acho que é muito improvável que nasça aqui no Brasil alguma empresa para competir com o OpenAI, com as grandes, com as Big Techs, com Anthropic e assim por diante. A gente não tem mão de obra qualificada, a gente não tem talentos, a gente não tem dinheiro para isso, a gente não tem velocidade para isso. Acho que até tem empreendedores muito capazes e tudo, mas a gente não tem ambiente de negócio para isso. Então, essas particularidades têm que ser entendidas. Então, primeiro ponto aqui, o dinheiro está indo demais para AI. Segundo ponto que eu queria trazer aqui, eu acho que é mais uma interpretação e um acompanhamento nosso de mercado do que necessariamente dados. A história de founder-led growth aplicada para fundraising. Tá? Isso aqui no Brasil a gente faz muito pouco, muito mal em geral. Alguns founders já estão fazendo, nos Estados Unidos isso é muito comum. Lá, né, historicamente, dentro de captação de recursos, investidores e empreendedores, os próprios investidores, né, sempre, historicamente, sempre produzem muito conteúdo, escrevem artigos, livros, blogs, newsletters, os fundos de investimento, os founders e tal. E aqui no Brasil, muito pouco. Eu acho que tem vamos falar assim, talvez um renascimento
da história do empreendedorismo de palco, mais renovado e menos bullshitagem, né? Então, assim, vários empreendedores seguem o conceito de building public, o que tem seus prós e contras. Vários empreendedores têm colocado, principalmente as gerações mais jovens, né? Mais jovens, têm colocado, porra, mais à prova. O que acontece? Todo mundo, inclusive investidores, a gente está nas redes sociais, a gente acompanha. Então, assim, se essa história de founder-led growth, no sentido de conquistar clientes e crescer o negócio baseado, né, na liderança, na imagem pública dos fundadores, na narrativa e tudo mais, eu diria que assim, em fundraising é uma das coisas mais subestimadas e subutilizadas no Brasil. Tem vários caras que eu posso passar para vocês, que são fundadores muito legais. Tem o Arthur, que é da Salve, já falou num evento nosso. Então, porra, ele tem um podcast, inclusive. O cara está lá no LinkedIn, ele conta as histórias de captação. O Mário Sá, da Andy Cash, pô, ele fez um post esses dias sobre a importância de viajar, de estar presencialmente nos lugares para captação de recursos. E aí, o, o que eu trago de conclusão e sugestão aqui para vocês? Tem um combo que ele é super poderoso. Vocês querem mudar a dinâmica do negócio de vocês, e aqui eu estou falando tanto de founder-led growth para conquistar clientes e o nosso papel, né, gente? Na real, o fundador ou fundadora, a gente está contando história e está criando narrativa toda hora. A gente está toda hora, a gente está convencendo clientes a comprar o nosso produto, convencendo pessoas a trabalhar na nossa empresa e aceitar a nossa loucura, convencendo investidores a botar dinheiro, convencendo parceiros a se juntar com a gente. Então, o nosso trabalho, 100% do tempo, é contar história e convencer. E eu digo porque hoje, pô, eu, como empreendedor aqui do nosso negócio Outcast, a gente começou de forma mais organizada a fazer isso tem um ano. Alguns aqui têm acompanhado. Então, esse super combo que eu trago para vocês é LinkedIn, newsletter e WhatsApp. A gente não tem ideia do poder que essas ferramentas têm. Talvez aqui, estou vendo alguns que eu acho que já usam, já fazem, publicam constantemente, mas isso aqui é rotina. Isso aqui não se trata de vaidade ou de empreendedorismo de palco. A razão que você vai fazer, não, porque eu sou mais vaidoso, não, porque eu gosto. Cara, isso aqui dá resultado. E LinkedIn para captar investimento é uma ferramenta excepcional. No ano passado, eu fiz uma masterclass dessa, bem tática e operacional de LinkedIn. Eu posso fazer de volta. Como preparar o perfil, como usar as ferramentas, tem alguns plugins que dá para usar, produzir conteúdo. Esse material aqui que eu vou compartilhar com vocês, cara, eu nem lembro de quem eu peguei. Eu vou pesquisar para dar a fonte correta. Eu não sei se é um business, né? LinkedIn 360 Brill, não sei. Mas é um dos melhores materiais que eu vi, super atual. Porra, falando de LinkedIn, do algoritmo, como você publica, o que você tem que fazer, o que funciona, o que não funciona. Então, gente, comunicar. Fundraising é contar história. Fundraising é filme. Fundraising não é fotografia. Não adianta você ficar preso no escritório sem publicar nada. Na hora que você precisar de capital, você sai batendo na porta de todo mundo. Ter uma newsletter. Então, assim, é isso aqui que eu estou falando. Ah, mas eu não gosto. Porra, criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Então, LinkedIn 3 a 5 vezes na semana, newsletter uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, WhatsApp uma vez por mês. Tem técnica para fazer tudo isso.
usa isso a favor para fundraising. Fundraising demora. Se você quer levantar dinheiro com a Casec, com a Monax, fora do Brasil, no Vale do Silício e tal, tem que começar agora, né? Então, segundo ponto aqui, uma percepção muito nossa e uma coisa subutilizada, usar os conceitos ou a filosofia de Founder-led Growth com esses canais aqui aplicado à captação de recursos. O bacana para várias coisas no Brasil, da gente ser um pouco imaturo, é que quem faz se destaca mais. Então, imagina a quantidade de founders no Vale do Silício ou no mundo inteiro que fazem isso aqui, no Twitter, tem newsletter, estão no LinkedIn, são milhares e milhares de... Aqui no Brasil, sem brincadeira, não deve ter mais do que 15 ou 20 founders que fazem isso aqui de forma consistente e organizada. Então, minha recomendação demais é que vocês comecem hoje. É difícil, né? Para quem não está acostumado, para quem não gosta, e eu falo porque eu também sou assim, é difícil, mas dá muito resultado. Terceiro ponto, esse é bem curioso, mas os dados estão começando a aparecer sobre isso. Solo founder, né? Então tem-se a crença verdadeira, mas está mudando, de que, porra, eu não posso ser solo founder e ter dinheiro de equity, dinheiro de risco. Olha que interessante. Eles pegaram aqui os dados de toda, ó, eles têm 43 mil empresas US startups, então eles pegaram só startups americanas, são 43 mil companhias, incluindo quem tem dinheiro de VC e quem não tem. 35% em 2024, um terço é solo founder. Olha como era 10 anos atrás, era 17. Aqui, então, quando a gente fala estatisticamente, assim, historicamente, as empresas com 2 ou 3 founders têm maior probabilidade, tem uma correlação, né? Eu não sei se é uma relação de causa e efeito, mas é uma correlação. Então, empresas com 2 ou 3 founders tendem a fluir nessa escada do financiamento por estágios e atingir patamares maiores, exits e IPO, esse tipo de coisa. Só que tinha-se a crença, né, de que 3 founders era o ideal, 2 era muito bom, mas que um founder era tão ruim quanto 4 ou 5. Se ter mais do que 3 founders, 4, 5, 6, você vê que cai bastante e quem já teve esse problema ou quem Ricardo aqui é advogado, certamente ele já viu muito esse problema de briga societária. Quando você tem mais do que 3, a probabilidade de brigas societárias são muito maiores e é mais difícil de resolver e tudo. Tinha-se a crença de que um solo founder era tão ruim quanto ter quatro ou mais. Só que não é o que está acontecendo. E isso tem uma relação também, eu vou explicar um pouco mais para frente, com as tecnologias e com essa transformação que a AI tem acontecido. Então, um terço das startups americanas, tá? Isso não, eu acho que essa análise aqui também a gente pode ficar um tempão só nisso, mas a verdade é, um terço das startups americanas, talvez não seja diferente no Brasil, é de solo founder. Porém, quando a gente trata de venture capital, e aqui venture capital a gente está falando de investimento institucional, tá? Se não me engano, em algum lugar eu li, se não me engano, eles não consideram ainda VC funding quando tem friends and family ou investidor anjo, pessoa física, alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente está falando das startups com VC funding, aquele número cai para 17%.
quais as conclusões aqui que eu quero trazer para vocês? Tem ficado mais acessível para todo mundo começar uma empresa sozinho. Segundo ponto, e nos relatórios tem inclusive vários dados sobre divisão de equity perante founders e tudo mais. No Brasil é muito comum, ou foi muito comum, eu já cometi esse erro, você vai fundar um negócio, você tem lá um amigo ou um colega, você vai fundar 2 ou 3 pessoas, o equity tem que ser exatamente igual para todo mundo, não precisa. Co-founders não necessariamente começam no mesmo dia. Então, esse caminho aqui de um founder, 2 co-founders, 3 co-founders, ele pode acontecer ao longo do tempo. Uma pessoa começar, né, depois de 6 meses, 9 meses, recrutar um co-founder com alguma função complementar, depois de alguma rodada, depois de um pre-seed, por exemplo, recrutar um terceiro co-founder. Então, esse caminho de construção do time de founders tem ficado mais comum. Tá? Deixa eu fazer um rápido break, pessoal. Tem bastante gente perguntando, eu queria trazer uma coisa aqui que a gente está organizando. Estou montando um grupo de mais ou menos 12 a 15 empreendedores para fazer uma experiência, uma imersão lá no Vale do Silício. Tem alguns aqui que já estão dentro do grupo. Então, a gente vai ficar uma semana com uma agenda focada em fundraising lá no Vale do Silício. Vai ser de 5 de abril a 11 de abril, em paralelo ao Brasil at Silicon Valley. O BSV é uma conferência que está crescendo muito, organizada por brasileiros, pela comunidade, né, de inovação brasileira lá no Vale do Silício, alunos de Stanford, Berkeley, etc. E a gente está montando uma agenda do dia 5 ao dia 11 de abril, paralela ao evento, para conversar com VCs, aceleradoras, investidores anjo, empreendedores, big techs e tudo mais. Qual que é o objetivo dessa viagem? O objetivo é basicamente conexões. Tá? Eu sempre falo que captar recurso é uma questão de acesso. Ter acesso é diferente de ter contato. Né? Ter acesso, criar relacionamento é uma coisa que tem que ser trabalhada. Então, para que você consiga levantar, independente do montante, e aqui a nossa praia early stage, você consiga levantar capital, você tem que ter acesso a quem tem dinheiro. Né? E acesso e constrói estando no lugar certo, na hora certa. Fazer conexões, entrar pela porta da frente e construir relacionamento. Isso aqui não é uma imersão de turismo tecnológico, a gente não vai lá só para tirar foto no Google, na Apple e assim por diante. Essa não é uma agenda de conteúdo puro. Eu entendo que conteúdo vem um monte de lugar, você lê livro, você conversa com as pessoas, você faz curso. Essa não é uma agenda puramente de conteúdo, mas é uma agenda de insights e é uma agenda de conexões. Tá? É um grupo pequeno, a gente deve fechar o grupo nas próximas semanas, ainda tem alguns lugares. Quem tiver interesse, tá? Me chama depois, tem ali algumas informações, a gente pode bater um papo e é isso. Estamos à disposição para quem pretende levantar capital nos Estados Unidos, para quem pretende levantar capital aqui. O que é importante dizer, um ângulo legal. É até meio engraçado, mas nessa semana lá, parece que você está andando em São Paulo. Assim, então, todos os empreendedores saem daqui, dos que seguem a linha de Venture Capital, inovação, dos founders investidos pelos fundos de investimento, todos os fundos de investimento, os sócios, os analistas, toda uma comunidade e vai para lá. O que é legal disso? É que também, numa semana lá, no lugar certo, na hora certa, você consegue acelerar relacionamento, mesmo se você quer levantar capital aqui. Então, o nosso objetivo, enquanto agenda, é expor todo mundo, todos os empreendedores, ao máximo de conexões possíveis, a eventos, a encontros, happy hour. Os fundos fazem seus eventinhos paralelos, seus meetups,
Então, assim, gente, tô dedicando muito tempo nessa agenda aqui, cavando alguns contatos, algumas coisas muito legais. O grupo está ficando muito bacana. Obviamente, né, como eu falei de AI aqui, se não 100%, eu acho que uma boa parte do grupo tem soluções muito aplicadas a AI. E eu acho que também é para quem está num momento de captação ou de plano concreto de captação aqui ou fora do Brasil. Estou à disposição, se quiser, me chama depois, manda e-mail, chama ali no WhatsApp, tenho o maior prazer em falar mais sobre isso. Olha esse gráfico aqui que interessante, ao longo dos últimos anos, o tempo que se leva para uma startup sair do seed e ir para o Série A. Tá? Esse laranja aqui é mais ou menos 18 a 24 meses. Hoje, a mediana de tempo que se leva entre uma rodada e outra nos Estados Unidos, do seed para o Série A, então aqui a gente está falando assim, o seed para a Série A são empresas ou que já têm Product Market Fit muito claro, ou que estão muito perto. Está se levando, na mediana, 2 anos, 2,1 anos. Tem gente aqui levando 3 anos, ou até mais. A gente não tem esse mesmo dado, pelo menos eu não achei, no Brasil, mas o meu palpite é que aqui leva muito mais tempo. Tá? Então, aquela ideia de que acontecia ali em 2019, 20, 21, levantar capital depois de 6 meses, 9 meses, levantar outro, isso não existe, gente. Isso está diretamente ligado a como a gente se prepara. A turma que está aqui, que participa do Raise Camp, acho que está cansada de escutar eu dizer que a projeção de fluxo de caixa tem que ser para 2 ou 3 anos. O fôlego tem que ser para 2 ou 3 anos. Não dá para ter oxigênio para 9 meses ou 1 ano. Demora, né? Acho que quando a gente está mais early stage ainda, pre-seed para o seed, pode demorar mais ainda. Porque o objetivo do early stage, no fim do dia, é a gente encontrar esse product market fit. Então aqui, porra, tem que ser muito espartano nos gastos, demora, tem que planejar, tem que ter pista, tem que ter oxigênio. Então olha que interessante o quanto esse tempo entre rodadas vem aumentando. Aqui tem muito a ver também com aquela história do solo founder. Esse gráfico é muito legal. Né? Olha o tempo que os founders estão construindo empresas sem contratar. Então, aqui, eles falam assim, ó, então, dias, tipo, do registro da empresa, tá? Então, aqui, incorporation, tá, até registro, às vezes até mais, porque os founders podem trabalhar algum tempo antes. Então, é dias do registro até a primeira, segunda e terceira contratação. A formação de time está demorando muito mais. Porra, isso a gente está falando aqui nos últimos 5, 6 anos só. Né? Aqui, ó, aqui tem a média e a mediana. Pô, quase 1 ano e meio de média para fazer a primeira contratação. O que isso tem a ver? Tem um movimento de solo founder, mas tem a ver também com ter ficado cada vez mais barato, cada vez mais rápido, cada vez mais acessível por ferramentas, pela dinâmica até, né, de prestação de serviços, você começar um negócio sozinho. E sozinho é tanto sem co-founder quanto adiando as primeiras contratações. Tá? Isso aqui também tem a ver com a história que a gente está falando aqui, que leva-se mais tempo para captar recurso entre rodadas. Aqui esse é um gráfico América Latina do relatório do Atlântico que eu quero chamar a atenção aqui. Ó, tá?
Isso aqui é a taxa de graduação entre rodadas. Então, eles falam aqui, ó, taxa de graduação para startups na fase seed pelo ano de investimento. Eles estão analisando aqui 2019 a 2021, que são os dados que tem, mas é quem levantou o seed entre 2019 e 2021, tá? 2019, essa bolinha aqui, 2020 e 2021. Esse relatório, ele tem dados de 2024. Ele foi publicado ano passado com dados de 2024. Então, olha que interessante, galera. Startups que levantaram um seed na América Latina em 2021, 333, 3 anos depois, só 15% levantaram o cereal. 3 anos depois. Aí, obviamente, startups um pouquinho mais antigas, esse número vai aumentando. Olha a taxa de quebra ainda lá para o Série B. O que isso quer dizer? Essa taxa de graduação no capital de risco entre rodadas é muito pequena. Meu chute, tá? Aqui é chute, não encontrei dados comparativos ou não fiz essa comparação. No Brasil, essa taxa de graduação deve ser menor do que nos Estados Unidos, porque aqui leva-se mais tempo para levantar, tem um pouco mais de escassez de capital agora, assim por diante e tal. Então, isso aqui também quero reforçar a questão que captar recurso por equity demora. Não é uma coisa que se resolve em 3 meses, em 6 meses. Você quer levantar recurso, você tem que se planejar, você tem que se preparar, você tem que fazer com antecedência. Quando você levantar recurso, você tem que pensar em usar esse caixa durante 2 anos, durante 3 anos. Na mediana, 2 anos. Se tudo for bem, se os founders forem muito bons e der tudo certo. Se der alguma coisa ali sair do planejado, já complica. Quinto, tem mais dinheiro, esse dinheiro está indo para AI, só que a conclusão aqui é, especialmente no early stage também, talvez por isso que tem se levado mais tempo, talvez por isso que a história dos solo founders, de demorar para contratação, o investidor no early stage, ele está sendo cada vez mais exigente em termos de tração. Tração não significa necessariamente números absolutos de receita. Tração é números. Por quê? Porque o que a AI está fazendo, a AI está acelerando drasticamente o tempo e diminuindo o custo, o investimento para chegar no Product Market Fit. Então, a notícia ruim, entre aspas, é que se a notícia boa é, de um lado, está ficando cada vez mais acessível empreender, com menos gente, com menos co-founders, mais rápido de você implementar um produto, construir um produto. AI tá meio derrubando, inclusive, tem alguns artigos que estão falando que AI está derrubando o conceito de MVP, porque minimum viable product com AI hoje, o que AI consegue fazer em termos de velocidade, em termos de custo e de nível de funcionalidade de um produto, cara, assim, em poucos meses ou em poucas semanas, você não tem um MVP, você tem um produto, né, com funcionalidade muito bacana. Esse aqui é um fenômeno bem interessante. O volume de investimento de risco tem aumentado significativamente. Isso no Brasil também está acompanhando, tem um dado da Slim Hub que diz isso. O volume de investimento de capital nas empresas está aumentando, porém em menos rodadas. E esse gráfico aqui é legal. E a gente está falando só de um horizonte de tempo de 2 anos. Eles analisam aqui ó, o Q1 de 2023, primeiro trimestre de 2023, com o último trimestre de 2025, 3 anos. 23, 24 e 25. Olha que interessante. Quantidade de dinheiro investida, né, aí foi nos rounds primários, saiu de 12 bilhões para 30 bilhões, sei lá, é um aumento então de 130%. E o número de deals, de rodadas,
ele praticamente ficou estável em 3 anos. Então, mais dinheiro está indo em menos startups. Isso para o early stage tem um impacto enorme. A gente está vendo também um movimento que é difícil de concluir em termos assim, os fundos estão levantando fundos cada vez maiores. E por isso você tem muitas vezes também um movimento desses caras investirem quantidades absurdas de dinheiro, em valuations absurdos. E isso causa uma confusão no early stage e talvez em locais como o Brasil, que não tem uma dinâmica, não tem um ambiente de capital de risco, uma cultura de investimento de equity, talvez tão desenvolvida quanto nos Estados Unidos. Né? Porque early stage, a gente está falando, e eu vou falar no final, no Brasil, dinheiro early stage institucional é muito raro, é muito escasso. Aqui, a dependência que a gente tem de pessoa física e outras fontes é muito grande. Então, ficar atento a isso aqui, que porra, o número de deals não está aumentando, mas o número de capital, então, assim, as empresas que estão cara, lá no top 10%, top 5%, eu vou mostrar, os, os vencedores tendem a ficar cada vez mais vencedores. Quem levanta capital tem. Então, assim, isso traz uma dinâmica até para o começo, e sempre aqui a nossa praia, early stage, né, série A para trás, de trazer algumas conclusões e interpretações para vocês que são muito importantes. E uma delas é, desde o primeiro momento, com quem você levanta capital importa demais. Com quem importa demais? Quem são os investidores anjo? Quem são os fundos? Esses caras vão abrir porta para a próxima rodada, porque é um jogo de vencedor. A classe de ativo, capital de risco, venture capital, no mundo e nos Estados Unidos, ela é deficitária. Pouquíssimos fundos ganham dinheiro. E a gente, na verdade, como empreendedor, a gente aposta dos caras. Assim, precisamos entender essa dinâmica. Isso aqui é outro gráfico que mostra a diferença do top 5% em termos de volume de capital, volume de dinheiro captado. Essa diferença ela tem aumentado também nos últimos anos. Olha como era mais próximo lá em 2019, né? E é importante, galera, só fazendo um parênteses aqui, acho que não é o objetivo do webinar, mas todos esses gráficos e esses dados da carta, eles são divididos, né, em quartis, então assim, o top 5%. É importante saber ler essas coisas, e aí eu posso trazer uma informação para vocês que, historicamente, o cenário de captação e de empreendedorismo no Brasil, ele mais ou menos opera com dados do segundo e terceiro quartil dos Estados Unidos. Então, é um erro a gente olhar, às vezes, para o gráfico e olhar no topo, lá no top 10%, top 25%, top 5% e querer praticar um valuation aqui para uma startup de um setor como o top 5% nos Estados Unidos. Então, eles dão essas. Né? É importante que a gente entenda onde que a nossa, de forma bem pragmática, porra, minha startup, meu time de co-founders, eu estou no meio, eu estou no percentil 50, eu estou no percentil 75, entendeu? É importante essa avaliação. Eu sou um empreendedor classe mundial, bem relacionado, já fiz exit, múltiplos exits, tenho uma rede de relacionamento muito forte, o meu business apresenta indicadores de crescimento e de tração como top, não, a gente precisa avaliar isso. Então aqui, esse gap, né, o dinheiro está indo cada vez mais para o top 10%, top 5% e assim por diante. E obviamente, se o dinheiro está indo mais para lá,
para quem não está no top, para quem está aqui no percentil 50, tal, que é mais ou menos aqui que as startups brasileiras, o ambiente de capital de risco no Brasil opera. Você vai falar, porra, mas o Nubank, Rodon pode falar muito do Nubank. Rodon acompanhou o Nubank lá desde Série B, Rodon, não lembro, alguma coisa assim, mas desde antes de tudo. Cara, eu sempre tomo muito cuidado, gente, nessas comparações de, pô, o Nubank fez tal coisa, o Facebook fez outra coisa, o iFood faz isso. Porra, qual é a nossa realidade? Onde a gente se encontra? Tá? 6, acelerar um pouquinho aqui para dar tempo da gente conversar. Será que isso tudo é uma bolha? Esse gráfico aqui é bem interessante. Isso aqui mostra o valuation no estágio seed. Você teve aquele pico ali em 2021, 22, onde, né, você teve, porra, o inverno do venture capital, muita gente perdeu dinheiro, muita startup aqui. Você teve uma escassez aqui, teve muita conversa de, é uma correção, não é, uma bolha, não é, bababá. Cara, e o que a gente está vendo hoje, olha que coisa maluca. Talvez o pico aqui, né? O pico aqui nos valuation seed foi ali no primeiro semestre de 2022. A gente está falando de 3 anos, ó, 2 anos depois, 24, já estava no mesmo patamar com a história de AI. Então, o Peter Walker lá da Carta, ele fez um post longo sobre isso, ele fala, porra, será que isso foi uma correção mesmo? E hoje, né, aqui, ó, a gente está em 25. Olha como isso está subindo, tá uma loucura cada vez maior. Múltiplos estão sendo pagos em startups absurdos e independente da opinião ou não, tem gente que defende que é uma bolha que vai estourar e que vai ferrar todo mundo, tem gente que defende que essa bolha está ficando cada vez mais resiliente, então ela aumenta assim, mas ela está longe de estourar. Tem outros que falam que não está nem no começo, isso aqui, esse gráfico deve ir muito lá para cima. A minha opinião particular é que tem muita irracionalidade, muita irracionalidade. A gente só tem que entender esse jogo. Mesmo numa bolha, mesmo num lugar desse, tem gente que perde dinheiro, tem gente que ganha dinheiro, tem gente que perde muito, tem gente que ganha muito. O que a gente tem que saber e entender é que existe uma irracionalidade e a gente não pode se deixar levar como empreendedores nos nossos termos e condições, nos nossos montantes de captação, na nossa alocação de capital, a gente não pode se deixar levar por isso aqui. Então, no mínimo curioso isso aqui está acontecendo depois de um período ali em 2022, 2023 muito difícil. Então, logo, pá, voltou. Essas tabelas aqui de valuation, tá? Elas são bem interessantes, elas são bem práticas. Aqui eu trouxe os dados, né, de mais de early stage mesmo. Nessa tabela da esquerda, ela tem do seed, do pre-seed até o série C. Então eles mostram aqui os intervalos dos montantes que são captados, os percentis, né? Aqui é o valuation que se consegue, no caso post-money, e nessa coluna aqui e tem uma variação muito grande, né? Qual que é a diferença em você ser um underperformer e um top performer? A diferença é de 5 vezes no early stage. Então aqui quer dizer assim, ó, numa rodada pre-seed, talvez, os top performers no Vale do Silício, muito provavelmente, eles chegam a captar num pre-seed 5 milhões de dólares, 4,9. Obviamente com valuation muito alto, tendo uma diluição muito baixa. Um underperformer, segundo
essa comparação aqui, capta num pre-seed $1 milhão. O que eu diria que onde, na média, nós estamos no Brasil, nós, ambiente de negócio, a gente está mais para underperformer nesses valores aqui do que para top performer. Se você consegue levantar um pre-seed no Brasil de 4, 5 milhões de reais, diluindo 15%, isso é ótimo. Isso é ótimo. Essa tabela da direita aqui, ela é mais legal ainda porque eles entram nas rodadas anjo, pre-seed. Eles têm uma diferença de safe ou não, rodada precificada ou de safe, a gente pode falar mais depois, né? Então eles separam aqui os quartis. Então, ó, o tamanho da rodada, você vai pegar ali menos de $250 mil, que é considerado um anjo, menos de $500 mil, né? 2 milhões, 2 milhões e meio de reais, seu investimento anjo. Qual que é mais ou menos o target de valuation? Quanto se capta? Qual é a diluição em média? Muita gente pergunta, o legal de ter hoje em dia esses dados da carta, porra, quando eu comecei a empreender em 2005, não tinha isso, 2010 não tinha isso, 2015 não tinha isso. Então hoje a gente tem esses dados para embasar. Isso aqui vai guiar empreendedores e investidores nas negociações, pode guiar, né? Então acho que o maior desafio é entender onde a nossa startup se encontra. Para falar, ó, pô, o mercado está pagando isso, está pagando aquilo, eu preciso desse montante, a diluição adequada é essa. Então usar essas informações, né, eu acho que é muito válido. E olhar aqui também. Quem participa do Raise Camp, quem está nos nossos grupos, sabe que uma das primeiras coisas que a gente faz, estimular, é um autodiagnóstico e saber assim, onde meu negócio está hoje, em que estágio eu estou hoje, as minhas métricas de time, de produto, de tração, de clientes financeiras, onde que estão as minhas métricas em relação a essa coisa toda. E a identificação disso provavelmente vai posicionar a empresa num determinado valor de mercado. 8. A tendência do SAFE como principal instrumento de captação no early stage. Talvez várias pessoas que estão aqui não saibam o que é um SAFE, é um documento modelo de documento que foi lançado nos Estados Unidos para simplificar a formalização do investimento muito no early stage, quando não se tem tantas métricas para definir um valor do negócio. SAFE é um acrônimo, significa Simple Agreement for Future Equity. Ou seja, eu estou simplificando demais. Tá? O instrumento SAFE, ele, entre outras coisas, ele não define um valuation cravado, ou seja, uma precificação para a empresa. Você define um cap de valuation e uma taxa de desconto que aquele investidor vai ter numa próxima rodada ou num próximo evento de liquidez. Tem gente aqui muito mais habilitada do que eu para falar sobre aspectos jurídicos e legais. Esse não é o tema, tem bastante conteúdo na internet sobre isso. Só que isso aqui me chamou bastante a atenção. Tá? E aí eu vou falar também do desdobramento que isso tem no Brasil. Olha que interessante. 2020 era uma relação de safe para convertible note, para mútuo conversível. Não é mútuo conversível, a nota conversível nos Estados Unidos. 5 anos atrás era 60-40. Hoje, 92% dos deals angel, pre-seed e vários seeds, 92% são feitos utilizando safes. Tá? No Brasil, a gente tem uma realidade um pouquinho diferente. Minhas conclusões aqui. Tá? Os investidores profissionais, sejam eles pessoa física, o anjo profissional que já vive esse mundo e os fundos
eles têm um entendimento muito claro do que é isso aqui, na maioria das vezes. O investidor que está começando, pessoa física que está começando a investir em startups, ele não tem familiaridade ainda com isso. Eu participei de uma captação o ano retrasado, 2024, em que a gente tentou captar com o Safe, era majoritariamente uma captação que envolvia muita pessoa física, e a gente desenvolveu um Safe no Brasil, né, uma de opção, tal, com desconto, bababá, emulando o Safe, e a gente teve muita resistência de entendimento para explicar o que é o Safe aqui. Tá? Eu acho que na prática realmente simplifica demais, se for um instrumento bem feito, facilita muito, você tira da negociação, não é que você tira, você desloca um pouco a discussão sobre valuation, que no super early stage é bastante complicada, e tende a acelerar. Meu palpite é que essa é uma das coisas também que tende a se desenvolver mais no Brasil, com mais conscientização de todo mundo e tudo. Talvez seja legal um comentário aqui do Ricardo. Vai lá, Ricardo. Deixa eu ativar o teu som aqui, acho que foi. Bom dia, pessoal. Um minutinho, sim, coisa rápida. Lógico, O Safe ele não tem aplicação no Brasil. O Safe, como a gente conhece da Y Combinator dos Estados Unidos, ele não tem aplicação no Brasil. Um instrumento correlato aqui seria um mútuo conversível. E um mútuo conversível para a realidade brasileira, ele se adequa perfeitamente à intenção que o Safe tem lá fora. Então, a gente consegue gerar uma minuta bastante tailor-made, a depender do ramo de atuação, do tamanho, se é por seed, Series A, Series B. É possível fazer isso, mas avaliando cada caso. O próprio Safe lá fora, o propósito inicial era como se fosse uma minuta padrão que seria aplicável em todos os cenários, mesmo lá fora não é aplicável em todos os cenários. São necessários diversos ajustes a depender dessas circunstâncias, do ramo de atuação, do tamanho da empresa, do apetite dos investidores, do conhecimento técnico dos investidores. Então, sempre é super necessário avaliar caso a caso para daí fazer um trabalho mais tailor-made que se aplica. Por mais que dê um pouco mais de trabalho, ele é muito mais efetivo, com segurança jurídica, e assim a gente consegue desenvolver o ecossistema de uma forma mais estruturada. animal. Conclusão direta aqui, gente. Contratar um bom advogado é pré-requisito. Bom advogado, um bom escritório, nunca é custo, é investimento. Tem o Ricardo, tem outros advogados aqui que a gente pode indicar, tem relação, a gente não ganha nada por indicar ninguém, mas assim, eu falo assim, porra, não dá para economizar. Acho que a primeira coisa é, é fundamental que nós, empreendedores, que a gente entenda conceitos jurídicos e legais, cláusulas, termos e condições. A gente precisa entender o conceito de cada coisa. E dois, mesmo entendendo, tem que investir em dinheiro em bons advogados. Porque a dor de cabeça, dor de barriga no futuro, ela pode ser bem grande. Seguindo, por último, que a gente tem visto e trabalhado muito aqui, e que não é uma resposta, na verdade, pronta, mas no early stage, para quem vai levantar menos de 5 milhões de reais, ou para quem vai levantar ali 2 milhões e meio de reais, 3 milhões de reais, para começar um negócio, começar a jornada, eu não acho que seja tão eficiente pensar numa estrutura pura de venture capital de negociação. A gente precisa ser criativo nas estruturas híbridas, deals híbridos. E aqui eu quero trazer algumas coisas que são. Eu voltei nesse relatório do Atlântico, mas eu tenho visto enormemente. Tá? O papel dos family offices no super early stage.
o investimento direto dos family offices. Tá? Family office é um ente muito importante na maturidade de um ecossistema de investimento e de inovação. E no Brasil, historicamente, os family offices investiam muito pouco em venture capital, indiretamente e diretamente. Indiretamente o family office aloca dinheiro em fundos de venture capital que vão alocar nas startups. O que tem acontecido é que muitos family offices estão vendo que isso pode fazer diferença enorme no retorno sobre o patrimônio que eles têm, e eles estão alocando dinheiro diretamente nas startups. E isso é muito importante para a gente saber quando a gente define o nosso perfil em quem a gente vai atacar. Então, olha a alocação por classe de ativo dos family offices na América Latina entre 2020 e 2023. Esse aumento aqui pode não parecer muito grande, tá, gente? Mas quando a gente vai analisar assim, é um salto em 3 anos muito grande. Na classe de investimentos alternativos total, que entra outras coisas, inclusive venture capital equity em startups, saiu de 20 para 20, quase 27, 21 para 27%. E olha aqui que legal, especificamente em venture capital, mais do que dobrou em 3 anos a alocação. Isso aqui tem um significado tremendo. Na prática, para nós, qual é a sugestão? Bate na porta e cria relacionamento direto com os family offices, com donos de dinheiro. Essas entidades, elas têm muito capital, elas tendem a fazer uma análise mais profissional e ainda assim tem um componente emocional na questão. Se você pega um family office que está no mesmo setor, que a fortuna foi construída no mesmo setor que você está, a chance de trazer dinheiro é muito grande. No investidor pessoa física, no Brasil, o ticket é muito baixo. Às vezes se investe ali 25 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais. É muito baixo ainda. Quando você vai para um family office tem capacidade de fazer um cheque de 500 mil, de 1 milhão e pouco. Você pode fazer uma rodada de 2 milhões e meio a 3 milhões de reais, sendo 40% a 50% de um ou dois family offices e o resto com esses cheques menores de investidores anjo. Isso é plenamente viável. Então, estruturas híbridas, deals híbridos, super early stage é bem importante. Participação das corporações. Isso aqui é o volume de venture capital mapeado pelo Sling Hub o ano passado, 4 bilhões e meio de dólares. Olha que interessante, quase a metade tem participação corporativa. Eu sei que ainda tem muita dificuldade, cultura das corporações, termos e condições, mas não dá para a gente desconsiderar, enquanto empreendedores, 50% do volume de grana vem das corporações. No mundo inteiro, isso pouca gente sabe e se atenta. A última vez que eu olhei, posso estar falando besteira, a última vez que eu olhei, se não me engano, 72% do volume de venture capital no mundo vem de corporações. As corporações têm o bolso muito grande, muito cheio. Talvez é difícil negociar, elas tendem a confundir termos comerciais e amarrar. Isso tudo existe, sim. Mas o que a gente tem que olhar é falar assim, porra, 50% da grana de risco nos Estados Unidos vem de corporações. Não são muitos investidores corporativos. São 36. Cara, 36, galera. A gente monta a lista de quem são, dá para saber quase de cor quem são as empresas. O que eu tenho visto também? Modelos mais híbridos. Aqui são as fontes que quebrou. Mas só para finalizar, a gente abrir um papo aqui. Captar dinheiro com pessoa física, super early stage no Brasil, é difícil porque muita gente tem dinheiro, mas é complexo, né? Investir em equity é complexo. E muitas vezes o outro lado não sabe muito o que está fazendo. Então, estruturas de captação também, que elas são tipo venture debt. Venture debt é um nome meio esquisito, mas porra, é plenamente viável também você compor uma captação com uma parte de equity puro e outra parte que você pode
Se você tem previsibilidade, você pode fazer um mútuo simples com um kicker, por exemplo, e você não dilui. Assim, não tem muito, só levantar, eu nunca vou levantar dinheiro por equity, eu não quero ter sócio, isso é um inferno, é horrível. Eu só vou para banco, eu só vou para edital, ou o contrário. Não, eu nunca vou pegar dinheiro de dívida, alguma coisa. As melhores empresas são as que têm estruturas de capital bem resolvidas e bem adequadas, eficientes. Então, aqui a minha proposta é: a gente precisa ter a cabeça aberta, a gente precisa ser criativo e a gente precisa pensar em estruturas híbridas de deals e captações. Passei aqui uns 10 minutinhos, gente, até, mas, porra, são muitos dados. Eu sugiro, de novo, deem uma olhada nos relatórios. Muito legal, muita informação. Estamos à disposição. Se quiser tirar alguma dúvida, interpretar, manda lá no meu LinkedIn, tudo. E, porra, eu consigo ficar aqui mais uns 20 minutinhos até 10h30. Se alguém quiser perguntar, levanta a mão aí, ou falar, ou fazer algum comentário, dar alguma coisa. Porra, um prazer. Obrigado até agora. Estamos aqui à disposição. Deixa eu abrir o chat e ver algumas perguntas aqui. Acho que o Érico perguntou aqui, ó, sobre o WhatsApp. Não sei se ele está ali ainda. Quando a gente fala dessa história de relacionamento e comunicação, o canal importa muito, né? E a verdade é, o WhatsApp no Brasil é um fenômeno. Todo mundo usa. Então, quando eu falo que todos nós, founders, a gente tem que escrever uma newsletter, mandar uma vez por semana, cada 15 dias. A gente tem que postar no LinkedIn, que é onde os investidores estão. E a gente tem que mandar o WhatsApp, usar o WhatsApp para mandar um relatório. Quer dizer, como a gente comunica, às vezes importa muito mais do que o que a gente comunica. Então, assim, o que não é indicado? Não é indicado você fazer um relatório de update de 5 páginas, de 10 páginas, botar ele num PDF, subir no DocSend, compartilhar um link, o investidor não vai ver. Não adianta você fazer um relatório em PDF gigantesco, mandar como anexo no e-mail, alguma coisa. Usa o WhatsApp, manda uma lista, obviamente se você já tem o WhatsApp do investidor, daquele teu interlocutor, uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, manda uma mensagem com 3 a 5 bullet points, dando um alô. Eu garanto para vocês que a turma vai ler, já vai receber lá, porra, o Érico aqui da empresa XPTO, o cara está evoluindo, conquistou tantos clientes, captou tanto de recurso, encontrou um co-founder, lançou um release do produto dele e tal. 3 a 5 bullet points por WhatsApp, abre uma conversa. Pô, e aí, usa o canal adequadamente. O fazer a comunicação não muda, o que muda são os canais. Décadas atrás, os caras, né, os investidores, os empreendedores mandavam cartas. A história, né, que se tem no mundo do mercado de capitais, carta ao investidor, dos gestores do fundo. Literalmente, décadas atrás, os caras escreviam. Warren Buffett escrevia cartas, famosas cartas do Warren Buffett. Warren Buffett escrevia cartas e mandava pelo correio para seus clientes, para seus investidores. Hoje em dia, a gente não precisa usar o canal carta, correio. O que a gente tem que usar? O WhatsApp. Ninguém usa. Isso faz muita diferença. O que mais, gente? Se explica também por que em 10 anos serial entrepreneur virou uma realidade, correntes casos e com mais experiência para as próximas diminuir a dependência de fundadores. Se eu entendi aqui, acho que sim. A questão aqui do Alexandre, se você tiver aí, se quiser falar, levanta a mão, se quiser expor aqui tua pergunta. Mas falando de empreendedores seriais, né? Por que diminui a dependência de cofundadores? Totalmente. Se você já empreende há 15, 20 anos, e hoje no Brasil você tem uma grande safra. Eu sou empreendedor há 20 anos, desde que estava na faculdade. Eu estou com 41,
sempre fui empreendedor. Então, assim, a capacidade que uma pessoa de 40, 45, 50 anos tem de criar um negócio hoje com AI, depois de já ter criado 3, 4, 5 negócios, você consegue sair do zero e levar meio sozinho essa empresa por 6 meses, por um ano e meio, por 2 anos, diminuindo a dependência de cofundador, tá? De fato. Você meio que já sabe os caminhos, né? Por isso também que investidores de risco, investidores profissionais, preferem second time, third time founders, porque o tempo para sair da inércia é muito menor. Quando um fundo, quando o investidor aporta dinheiro num time de empreendedores ou em um empreendedor ou empreendedora que já fez isso antes, mesmo que não deu certo, o tempo que se perde é muito menor. Né? Você já sabe onde aplicar o dinheiro, o que fazer, porra, como constituir o negócio, como recrutar pessoas, como frameworks de desenvolvimento de produto. Você já tem relacionamento para ter os primeiros clientes. Então, quem nunca empreendeu, por que fundo de venture capital, os investidores profissionais, e aí eu estou falando mais depois, um perfil que eles não gostam muito é o do alto executivo que trabalhou 20 anos, construiu uma carreira, C-level, VP, nunca empreendeu e que sai e vai montar um negócio aí talvez sozinho, né? Se esse é o teu caso, você não precisa, obviamente, deixar de fazer, mas eu estou dando assim, como que é a visão dos investidores profissionais é isso. A pessoa que ficou 30 anos, 25 anos, 20 anos numa corporação, ela está acostumada com um contexto muito diferente do que é a escassez de empreender, a incerteza, o desconforto. Então, os investidores, quando vão ver isso, também fazem. Pô, puta, a pessoa aqui, mega experiente, relacionamento muito bom. Pô, às vezes tem um co-founder ou dois co-founders que já empreenderam, tá? Pô, aí começa a ficar um time muito legal. Equity crowdfunding, muito bom. Vamos dar meus 2 minutos aqui de equity crowdfunding. Eu já acompanhei várias rodadas de equity crowdfunding. Na teoria, sou fã demais de equity crowdfunding. Acho incrível os conceitos, acho que tem melhorado e melhorou muito no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil. Tem gente bacana e boa trabalhando nos bastidores disso. Conheço vários gestores dessas plataformas de crowdfunding, mas a verdade é que crowdfunding, pelo menos ainda não vingou no Brasil e tem muitos pontos de atenção. Tá? Crowdfunding talvez virou cara, quase um ponto de seleção adversa, assim. Muita gente que não conseguia captar com nenhuma outra fonte acabava indo para o crowdfunding. Eu acho que tem um problema grande, crônico, de maturidade e sofisticação pelo lado dos investidores. Ainda que, de um lado, o conceito de você democratizar a classe de ativo, investir em startup, eu acho que é muito importante, mas investir em startup, se não for a classe de ativo mais arriscada, certamente é uma das mais arriscadas de todas as classes de ativos. Demanda profissionalismo, demanda você saber o que está fazendo. Ainda hoje eu participo aqui de uns 2 ou 3 grupos no WhatsApp de empresas que levantaram com crowdfunding com seus investidores. É impressionante a falta de conhecimento
dessas pessoas que são investidores. Isso não é bom. É, então, assim, porra, a pessoa investir R$ 1.000 no crowdfunding, R$ 2.000, R$ 5.000, sem ela saber absolutamente o que ela está fazendo, isso no longo prazo não é tão bom. Tiveram casos de empresas que conseguiram fazer um funding muito legal via crowdfunding. Uma delas é o Otto, da empresa Mais Mu, uma marca consumer brand no setor de alimentos, suplementos alimentares e tudo mais. Grande parte da captação da Mais Mu foi crowdfunding, mas eu acho que eles entenderam como se joga esse jogo, entenderam que crowdfunding é muito mais uma estratégia de marketing do que de captação de recurso. Eles entenderam que não dá para você entrar numa plataforma de crowdfunding e ficar esperando vir os investidores, tem que ir atrás. Resumindo, eu acho sim que pode funcionar. Eu não acho que só no crowdfunding. Eu acho que crowdfunding pode ser uma complementação, não é para todos os tipos de negócio, tem negócios específicos e talvez usar, né, do arcabouço de regulação do crowdfunding como ele está, mas sendo proativo numa captação, ele pode ser legal. Quem tiver interesse nisso, eu posso indicar algumas empresas e plataformas que podem fazer isso. Vamos lá. Mais lá. No Equity Crowdfunding o ticket é mais baixo, aqui no Brasil 5, isso que eu falei, né? O ticket é muito baixo, é muito pulverizado, tem que ter bastante atenção, tá? Eu não digo que no crowdfunding assim, não façam, assim, só que, putz, não é necessariamente a solução. Acho que tem que entender, tem que procurar boas plataformas, bons profissionais e talvez colocar um ticket mais alto, assim, né? O que para a galera aqui que participa do Raise Camp, dos nossos programas ou as captações que eu acompanhei nos últimos anos, eu tenho recomendado cada vez mais aumentar a cota mínima do investidor anjo. Você filtra, né? Então, assim, putz, para mim, hoje em dia, a cota de um investidor anjo menor do que R$ 50.000 é, é ruim porque você vai ter que pulverizar muito. Geralmente o cara que não tem R$ 50.000 para investir numa startup não deveria estar investindo em startups, essa é a minha opinião, muito nua e crua. Pode dar dor de cabeça, muitas vezes, sabe, as pessoas pegarem cheques de 10 mil, 15 mil, 20, R$ 25.000. Eu acho que é muito baixo pela necessidade de grana que se faz. Ah, minha captação é 500 mil. Cara, bota 500 mil em um. Todo mundo chega para mim e fala: minha captação é 500 mil, 700 mil. Eu falo: bota 500 mil num fluxo de caixa de 2 anos. Vê quanto que dá por mês. Você não faz nada com esse dinheiro para criar um negócio, né? Óbvio, em termos absolutos é muito dinheiro. Então, eu acho assim, porra, eu tenho recomendado assim: anjo é R$ 50.000 para cima. Idealmente, R$ 100.000 para cima. Que mais? Quanto de equity você julga adequado para uma cota de 60 mil no Anjo por Seed? Danilo. Porra, Danilo, eu voltaria naquela tabela de valuation lá de montantes e tal. Tentaria. Não tem como eu te dar uma resposta, beleza? Eu acho que ninguém pode te dar essa resposta a não ser você. O que você tem que analisar? Qual o setor que você está? Né? Então, assim, é muito diferente você definir diluição por consequência valuation se você é um software B2B AI enable, ou se você é uma marca de consumo fashion ou setor de alimentos e bebidas. É muito diferente esse contexto.
Depende do tamanho da tua rodada, tá? Então, a minha rodada é de R$ 1 milhão ou de R$ 5 milhões? Depende das métricas internas que você tem de negócio. Teu time é high performance ou é underperformance? E aqui, nenhum julgamento de valor em si é underperformance, só no todo. O quanto o teu produto já está pronto, o quanto você já tem de cliente. Tá? Então, assim, não consigo te dar uma resposta direta do que seria adequado. Se você for na tabela, você vai ter parâmetros, assim, para quem levanta US$ 250 mil, ou arredondando, tá? Você vai levantar uma rodada anjo de R$ 1 milhão. Pô, qual que é o que que se tem assim? Eu posso falar um pouco mais geral. O financiamento por estágios em cada rodada, se o ideal é a gente diluir de 15 a 20%, tá? Isso é a estatística, isso é meio que o padrão by the book e tal. Tem exceções, sim, mas pô, se você for diluindo, né? Para se criar um unicórnio na mediana, precisa-se de 6 a 7 rodadas, mais ou menos 10 anos, e historicamente mais ou menos US$ 260 milhões. Então, você entende que para você criar um negócio muito grande, você vai precisar fazer ao longo de 10 anos, 12 anos, 15 anos talvez, 6, 7, 8 rodadas. Para que você tenha no final, se der tudo certo, ou no meio do caminho, algum equity relevante para fazer uma saída e tal, a recomendação no todo é diluir de 15 a 20%. Você consegue diluir menos do que 15%, você é um top performer. Tem uma empresa que participa aqui do Race Camp, que inclusive está na fase final de captação de uma rodada seed de 15 a 20 milhões de reais, que a gente está acompanhando. Eles levantaram no pre-seed 4 milhões e pouco com diluição de 12%. Isso é ótimo, mas isso é uma realidade top performer para o Brasil. Se você dilui mais do que 20%, eu já acho que é um ponto de atenção. Se numa determinada rodada você dilui mais do que 20%, talvez você tenha um problema nas próximas rodadas. Então, pensar ali, né, numa rodada anjo, porra, tenta fazer com que a diluição total seja em torno de 15%. Vamos para a última aqui, galera. Quase 10h30. Agradeço demais a presença de todo mundo. Semana que vem, a gravação disso aqui vai para o YouTube. A gente manda uma newsletter com um resumo, o material, o deck, vai ser tudo compartilhado. Semana que vem, a gente vai falar, na quinta-feira que vem, a gente vai fazer uma masterclass. Se agora a gente já sabe o contexto macro, semana que vem a gente vai falar de como a gente monta um plano de captação. Eu vou montar junto com vocês o que precisa para você montar um plano de captação. Seja para você captar R$ 1 milhão, 5 milhões, 15 milhões. O que você precisa fazer para captar? Montar um plano. Esse vai ser o tema da próxima semana. Pergunta aqui do Kemper. Fala aí, Kemper. Na estruturação do MVP existe possibilidade de captação de recursos? Sem dúvida. Sim. Se você tem uma ideia, existe a possibilidade de captação de recurso. A questão, de novo, é você olhar para dentro, para você, para o teu negócio, e ver a tua capacidade em fazer isso. A probabilidade de uma pessoa de 45 anos de idade que já empreendeu 3 vezes e que está num determinado mercado há 15 anos, a probabilidade dessa, e que tem uma certa rede de relacionamento, um certo poder, capacidade socioeconômica, sem juízo de valor aqui, capacidade de uma pessoa dessa de levantar 500 mil, 1 milhão, 2 milhões só na ideia, só no PowerPoint, entre aspas, é bem maior do que um garoto de 20 anos que nunca empreendeu, que nunca trabalhou, que pode ter uma ideia revolucionária, que não tem tanta rede de relacionamento, de levantar os mesmos 500 mil ou 1 milhão.
Então, o nosso contexto importa demais. Por isso que eu sempre recomendo, legal, olha para dentro primeiro. Sim, tudo é possível, mas eu acho que a gente, como empreendedor, a gente tem que separar o possível do provável. Possível tudo é legal, a gente precisa acreditar, mas assim, quais são minhas condições hoje? Qual é o grau de efetividade da minha rede de relacionamento particular? Eu tenho dinheiro guardado? Eu tenho experiência? Eu tenho track record? Eu tenho 10 mil horas aqui nesse setor ou na dor que a gente está trabalhando? Então, pegando essa palavra que eu acabei de falar, existe possibilidade de levantar dinheiro para o MVP? Sim, possível tudo é. Quão provável isso vai ser, eu acho que cada um pode responder olhando para si. Beleza, gente? Obrigado aí mais uma vez pela participação de todo mundo. Espero de coração que tenha contribuído, que seja um material útil que vocês podem usar aí nos próximos dias, nas próximas semanas. E semana que vem, quinta-feira, estou de volta. Se você não está no nosso grupo do WhatsApp, Next Round, você não precisa ficar se inscrevendo toda semana, a gente vai divulgar sempre lá. Então, acompanhe, a gente vai compartilhar esses conteúdos sempre pelo grupo do WhatsApp. Valeu, um bom resto de semana, um bom ano para todo mundo. A gente se vê semana que vem. Um abraço.